Existe um som que o mundo moderno não consegue tolerar. Não é um som alto, não é agressivo, não é ofensivo, é o oposto. É o silêncio verdadeiro. Aquele que não está cheio de pensamentos barulhentos. Aquele que não é pausa entre palavras. Aquele que é presença pura. E o mundo tem pavor dele, porque no silêncio todas as máscaras caem. Todas as distrações param de funcionar. Todas as fugas se tornam visíveis. E então você fica sozinho com você. E isso, para a maioria das pessoas, é insuportável. Porque você foi treinado para fugir de si mesmo. Você foi treinado para preencher. Preencher tempo. Preencher espaço. Preencher silêncio. Com música. Com conversa. Com notificação. Com qualquer coisa que te impeça de ouvir o que está acontecendo dentro. Osho dizia que a meditação não é uma técnica. É uma coragem. A coragem de ficar. A coragem de não reagir. A coragem de não preencher. A coragem de enfrentar o vazio que você vem evitando a vida inteira. E quando você faz isso, algo acontece. Algo que não pode ser comprado, conquistado ou aprendido. Você encontra presença. E presença não é um estado místico. Presença é você, sem interpretação. Você, sem filtro. Você, sem narrativa. E isso assusta, porque você passou tanto tempo construindo narrativas sobre quem você é que esqueceu de simplesmente ser. Neste vídeo, eu quero te mostrar por que o silêncio virou algo radical. Por que ficar quieto virou rebeldia. E por que a única revolução que ainda importa é a revolução de voltar para dentro. Vamos começar com uma cena que você conhece bem. Você acorda. E antes mesmo de abrir os olhos completamente, você já pegou o celular. Você não pensa. Você apenas pega. Como se fosse reflexo. Como se o silêncio da manhã fosse perigoso. E você rola. Rola notícias. Rola vidas alheias. Rola tragédias. Rola conquistas que não são suas. E em menos de 5 minutos você já está saturado. Saturado de informação. Saturado de comparação. Saturado de urgência fabricada. E o dia nem começou. Mas você já está longe de você. Já está fora. Já está reagindo. E vai passar o dia inteiro assim. Reagindo. Consumindo. Respondendo. Produzindo. E no final do dia, você vai se sentir exausto. Mas não é cansaço de esforço. É cansaço de ausência. Porque você passou o dia inteiro presente em tudo, menos em você. E aqui está o paradoxo brutal que Osho apontava. Você acha que está vivendo, mas você está apenas reagindo. Você acha que está conectado, mas você está disperso. Você acha que está informado, mas você está anestesiado. Porque informação sem digestão vira ruído, e ruído é o oposto de clareza. Você vive num mundo que te bombardeia com estímulos o tempo todo. E te convence de que isso é vida, que movimento é progresso, que ocupação é propósito, que barulho é existência, mas não é. É fuga, fuga organizada, fuga produtiva, fuga socialmente aceita, mas ainda assim, fuga. Agora eu quero que você sinta algo. Sinta o desconforto que nasce quando você imagina ficar 1 hora sem fazer nada, sem celular, sem música, sem livro, sem conversa, sem tarefa. Só você, sentado, respirando, existindo. E repara, o primeiro impulso é recusar. É dizer que você não tem tempo, que você tem coisas importantes, que isso é perda de tempo. Mas a verdade é outra. A verdade é que você tem medo. Medo do que vai encontrar quando o barulho parar. Medo de encarar o que você vem empurrando com a barriga emocional há anos. Medo de perceber que você não está bem. Que você está cansado, que você está vazio, que você está perdido. E enquanto você mantém o barulho, você pode ignorar isso. Mas no silêncio, você não pode. Osho cresceu numa Índia cheia de rituais, mantras e tradições espirituais barulhentas. E ele observava como as pessoas usavam até a religião para fugir do silêncio. Elas cantavam, repetiam palavras, faziam cerimônias. E achavam que isso era meditação. Mas meditação, para Osho, não é fazer. É parar de fazer. Não é adicionar. É remover. Não é preencher.
É esvaziar. E esvaziar dói. Porque você descobre que muito do que você carrega não é seu. São vozes, são medos, são expectativas, são traumas, são padrões. E você carregou tudo isso porque estava ocupado demais para perceber. Estava barulhento demais para ouvir. E aqui vem o primeiro gancho profundo que precisa ficar ecoando em você. E se o barulho não for entretenimento, mas anestesia? E se você não estiver vivendo, mas evitando viver? E se a sua produtividade for, na verdade, uma forma sofisticada de procrastinar o encontro consigo mesmo? Porque enquanto você está ocupado, você não precisa encarar perguntas difíceis. Você não precisa sentir vazios. Você não precisa reconhecer que algo não está certo. Você pode apenas continuar. Continuar no automático. Continuar na superfície. Continuar seguro. Mas segurança que evita profundidade não é segurança, é prisão. Agora vamos falar de presença, porque presença não é o que você pensa. Presença não é prestar atenção em algo. Presença é estar aqui. Totalmente. Sem divisão. Sem parte de você no passado. Sem parte de você no futuro. Sem parte de você julgando. Sem parte de você planejando. Você inteiro, agora. E isso é raro. Porque você foi treinado para viver dividido. Você está numa conversa, mas pensando na próxima reunião. Você está comendo, mas rolando o feed. Você está com alguém, mas ausente. Você está vivo, mas não presente. E ausência crônica gera sintomas, gera ansiedade, gera vazio, gera a sensação de que a vida está passando e você não está nela. E está, você não está. Osho dizia que meditação é o estado de não estar dividido. É quando o pensamento para de fragmentar você. É quando você não está nem no ontem nem no amanhã. Você está aqui. E aqui é o único lugar onde a vida acontece. O resto é memória ou imaginação. E memória e imaginação são importantes, mas não são vida. Vida é agora. E agora exige presença. E presença exige silêncio. Não silêncio de som. Silêncio de mente. Silêncio de interpretação. Silêncio de controle. E esse silêncio, o mundo moderno não suporta. Porque silêncio não consome. Silêncio não produz. Silêncio não compete. Silêncio não performa. Silêncio é inútil para o sistema. E por isso, é revolucionário. Agora eu quero que você imagine uma cena. Você está sozinho. Ninguém te cobra. Ninguém te observa. E você sente um impulso de pegar o celular. Não porque alguém te chamou, mas porque o silêncio ficou desconfortável. E você pega. E rola. E consome. E se distrai. E chama isso de relaxar. Mas não é relaxamento. Relaxamento é quando o corpo e a mente descansam. O que você está fazendo é transferência de tensão. Você troca a tensão de estar consigo pela tensão de estar consumindo. E no final, você está mais cansado. Porque consumo não nutre. Consumo suga. Osho contava que as pessoas vinham até ele pedindo técnicas de meditação. E ele dizia: a melhor técnica é nenhuma técnica. Só sente. Respire. Observe. E não faça nada. E as pessoas ficavam frustradas. Porque elas queriam algo para fazer. Algo para conquistar. Algo para medir. Mas meditação não é conquista. Meditação é rendição. Rendição ao momento. Rendição ao que é. Rendição à respiração. E rendição, para o ego, é inaceitável. Porque o ego quer controle. Quer progresso. Quer status. Quer provar que está meditando melhor que os outros. E então a pessoa transforma até meditação em competição. E perde o ponto inteiro. Agora vamos mais fundo. Porque o silêncio não é ausência de som. É ausência de reação. Você pode estar num lugar barulhento e estar em silêncio interno. E você pode estar num lugar quieto e estar em guerra interna. Silêncio é quando você não está brigando com o que é. Não está resistindo. Não está tentando consertar. Não está interpretando. Você está apenas testemunhando. E testemunhar é a coisa mais poderosa que existe. Porque quando você testemunha, você sai do personagem e entra no observador. E o observador não sofre. O observador vê. Vê pensamento, vê emoção, vê impulso. Mas não é arrastado por eles.
E isso muda tudo. Osho chamava isso de testemunha. A testemunha não julga, não corrige, não reprime, só observa. E observação pura tem um poder transformador. Porque o que é visto sem julgamento perde força. A ansiedade que é vista sem resistência se dissolve. A raiva que é vista sem alimentação se esvazia. O medo que é visto sem fuga se abranda. Mas você não foi ensinado a observar. Você foi ensinado a reagir, a consertar, a suprimir, a distrair. E então você vive em guerra. Guerra com suas emoções. Guerra com seus pensamentos. Guerra consigo mesmo. E guerra interna gera exaustão. E aqui vem a virada que muda a perspectiva. O mundo tem medo do seu silêncio. Porque no silêncio, você para de consumir. Para de obedecer. Para de reagir. Para de ser manipulável. O sistema inteiro depende de você estar disperso. Depende de você estar ansioso. Depende de você estar insatisfeito. Porque insatisfação gera consumo. Ansiedade gera produtividade compulsiva. Dispersão gera dependência de estímulos externos. E então, te vendem solução. Te vendem produto. Te vendem conteúdo. Te vendem experiência. Tudo para você não parar. Porque se você parar, você percebe. Você não precisa de metade do que te vendem. Você precisa de presença. E presença é gratuita. E agora eu vou te levar para o ponto onde tudo começa a apertar. Onde você reconhece o padrão. Pensa numa situação recente. Você estava esperando algo. Numa fila. Num consultório. Num transporte. E o que você fez? Você pegou o celular. Não porque tinha algo urgente. Mas porque não conseguiu ficar com você. Não conseguiu ficar com o tédio. Não conseguiu ficar com o vazio de não estar fazendo nada. E então você preencheu. Preencheu com distração. E chamou isso de normal. Mas não é normal. É condicionamento. Condicionamento tão profundo que você nem percebe mais. Você virou dependente de estímulo externo. E a ausência de estímulo virou ameaça. Osho dizia que a sociedade moderna criou um novo tipo de vício. O vício em ocupação. As pessoas têm medo de não ter o que fazer. Têm medo de não ter onde estar. Têm medo de não ter o que consumir. Porque ocupação dá a ilusão de propósito. Dá a ilusão de importância. Dá a ilusão de que você está vivendo. Mas você não está. Você está apenas evitando morrer de tédio. E tédio para Osho não é problema. Tédio é portal. É o momento em que, se você não fugir, você atravessa. Atravessa a superfície e encontra profundidade. Atravessa o barulho e encontra silêncio. Atravessa a persona e encontra você. Mas você não atravessa. Você foge. E a fuga é instantânea. Um clique, um scroll, um play. E você está de volta ao seguro, de volta ao conhecido, de volta ao superficial. E então você perde a oportunidade. A oportunidade de se encontrar. A oportunidade de sentir o que realmente está acontecendo. A oportunidade de perceber que por baixo de toda a ocupação há um cansaço profundo. Um cansaço que nenhuma férias resolve. Porque não é cansaço de corpo. É cansaço de alma. É cansaço de viver ausente. Agora eu quero que você sinta algo. Sinta o quanto você tem medo de decepcionar o silêncio. Você acha que se você parar, você vai perceber que é menos do que imagina. Que é mais vazio do que gostaria. Que é mais confuso do que aparenta. E isso assusta. Porque você construiu uma imagem. Uma imagem de alguém que tem as coisas sob controle. De alguém que sabe o que quer. De alguém que está bem. E o silêncio ameaça essa imagem. Porque no silêncio, a verdade aparece. E a verdade nem sempre é confortável. Mas é sempre libertadora. Osho dizia que as pessoas preferem viver em ilusões confortáveis do que em verdades desconfortáveis, e por isso evitam meditação. Evitam silêncio, evitam introspecção, porque introspecção não é autoajuda motivacional. Introspecção é confronto. É você olhando para dentro e vendo medo, raiva, tristeza, vazio, ressentimento, orgulho, insegurança, e vendo sem filtro, sem justificativa, sem narrativa heróica, só vendo.
E ver é o primeiro passo para dissolver. Porque o que é visto perde o poder de te controlar no escuro. E aqui vem o clímax. O momento onde tudo se encontra. Você está cansado. Cansado de correr. Cansado de preencher. Cansado de performar presença enquanto está ausente. Cansado de conversar sem dizer nada. Cansado de consumir sem nutrir. Cansado de produzir sem sentido. E nesse cansaço, algo acontece. Você para. Não porque decidiu ser espiritual, mas porque não dá mais. E nesse momento de colapso sagrado, você senta, respira, e não faz nada. E no início, é desconfortável. Vêm pensamentos, vêm urgências, vêm impulsos de levantar e fazer algo produtivo. Mas você fica. E quanto mais você fica, mais algo dentro de você relaxa. É como se você tivesse estado tenso a vida inteira, e só agora percebesse. Tenso para performar. Tenso para agradar. Tenso para não perder controle. Tenso para não decepcionar. Tenso para não ser descoberto. E no silêncio, a tensão não tem para onde ir. Ela não tem narrativa. Ela não tem justificativa. Ela só se dissolve. E o que fica é algo que você não sentia há muito tempo: paz. Não a paz de ter conquistado algo. A paz de ter parado de brigar. Parado de brigar com o momento. Parado de brigar com você. Parado de brigar com a vida. Osho dizia que meditação não é adicionar paz. É remover guerra. E a guerra é interna. É a guerra entre quem você é e quem você acha que deveria ser. Entre o que você sente e o que você acha que deveria sentir. Entre o que você quer e o que você acha que deveria querer. E essa guerra te esgota, te fragmenta, te desconecta. E o silêncio é o cessar-fogo. É o momento em que você deixa tudo ser como é. E descobre que como é, já é suficiente. Agora vamos falar do que acontece quando você começa a praticar isso. Quando você começa a incluir momentos de silêncio real na sua vida. Não silêncio forçado. Silêncio escolhido. Você acorda e antes de pegar o celular, você respira. 5 respirações conscientes. Você está no trânsito e em vez de ligar o rádio, você fica com você. Você está na fila e, em vez de rolar o feed, você observa. Observa pessoas. Observa sensações. Observa pensamentos. E no início, parece estranho. Parece que você está perdendo tempo. Mas aos poucos, algo muda. Você percebe que a ansiedade diminui. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de alimentar a ansiedade com narrativas catastróficas. Você percebe que as decisões ficam mais claras. Não porque você ficou mais inteligente, mas porque você parou de decidir no barulho. Você percebe que as relações melhoram. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você está presente. E presença é o maior presente que você pode dar. Porque quando você está presente, você ouve de verdade. Você vê de verdade. Você ama de verdade. Osho dizia que amor sem presença é apenas transação. É troca de necessidades. É negociação de solidão. Mas amor com presença é comunhão. É quando 2 silêncios se encontram. 2 seres que não precisam preencher o espaço com palavras. Que não precisam provar nada. Que podem simplesmente estar. E estar junto em silêncio é a intimidade mais profunda que existe. Porque no silêncio, você não pode fingir. Você não pode performar. Você só pode ser. E ser é vulnerável. Mas é real. E aqui vem a virada final. A síntese que fecha tudo. O mundo barulhento não suporta o silêncio porque o silêncio expõe a farsa. Expõe a superficialidade. Expõe a fuga coletiva. E quando você escolhe o silêncio, você se recusa a participar da fuga. Você se recusa a viver disperso. Você se recusa a terceirizar sua paz. E isso é radical. Não porque é místico, mas porque é honesto. Porque é real. Porque é você voltando para casa. E casa, como Osho sempre dizia, não é um lugar. Casa é você presente. É você inteiro. É você sem guerra. E quando você encontra essa casa interna, você percebe algo libertador. Você não precisa do mundo te validando. Não precisa de barulho para provar que está vivo. Não precisa de ocupação para ter valor.
Você tem valor porque existe. E existir em presença já é suficiente, já é pleno, já é sagrado. E essa é a coragem que o mundo não suporta. A coragem de ser simples, a coragem de ser quieto, a coragem de ser real. Porque real não vende, real não compete, real não performa, real apenas é. Agora eu quero que você sinta o peso dessa frase. O silêncio não é ausência de vida, é presença total. E presença total é a única coisa que o sistema não pode vender, não pode controlar, não pode manipular. Porque presença é sua, é interna, é soberana. E quando você acessa a presença, você se torna inacessível ao controle externo. Você para de ser consumidor compulsivo. Você para de ser validador de algoritmos. Você para de ser peça. E vira ser. E ser neste mundo barulhento é o ato mais corajoso que existe. Osho terminava muitas palestras com um convite silencioso. Ele pedia para as pessoas simplesmente fecharem os olhos, respirarem e ficarem. Sem técnica, sem esforço, sem objetivo, só ficar. E nesse ficar, algo acontecia. As pessoas percebiam que não precisavam de nada para serem completas. Não precisavam de guru, não precisavam de ritual, não precisavam de validação. Elas já eram. E esse já ser é meditação. Não é o que você faz, é o que você é quando para de fazer. E agora eu quero que você experimente algo. Depois que esse vídeo acabar, não pegue o celular imediatamente. Não role. Não vá para o próximo vídeo. Só fica. Fica com o que foi tocado. Fica com o silêncio que esse vídeo talvez tenha criado dentro de você. E vê o que acontece. Vê se você consegue ficar 1 minuto sem preencher. E se conseguir, você vai descobrir algo. O silêncio não é vazio. O silêncio é cheio. Cheio de você. E você, descoberto no silêncio, é diferente do você barulhento. É mais calmo, mais claro, mais inteiro. Agora eu fecho com as perguntas. As perguntas que eu quero que ecoem em você. Do que você está fugindo quando preenche todo o silêncio? Que verdade você tem medo de ouvir quando para? Quando foi a última vez que você ficou 5 minutos sem fazer nada, sem consumir nada, sem se distrair? E a pergunta mais importante: você tem coragem de voltar para você? Escreve nos comentários. Qual é a sua relação com o silêncio? Você consegue ficar sozinho sem distração? Ou o silêncio te assusta? E se você já pratica algum tipo de meditação ou pausa consciente, conta como isso mudou sua vida. Porque sua experiência pode ser o convite que alguém precisa para dar o primeiro passo para dentro. Se esse vídeo tocou fundo, deixa o like. Não é só um gesto técnico, é um compromisso com a sua própria presença. Se inscreve no Observatório do Eu, porque aqui a gente não te ensina técnicas milagrosas. A gente te lembra do que você já sabe, que você não precisa de nada externo para estar inteiro. Ativa o sino, porque cada vídeo é um convite para parar, sentir e voltar para casa. E lembra, o silêncio não é fraqueza, é força. Não é vazio, é plenitude. Não é fuga, é chegada. E a chegada mais importante é a chegada em você. Então respira, fica e descobre. Você sempre esteve aqui. Só estava ocupado demais para perceber.